Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, bem-vinda ao novo Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira. Semana decisiva para presidente Michel Temer em Brasília. No fim do recesso parlamentar, 12 ministros devem se licenciar para reforçar a base governista na votação da denúncia de corrupção prevista para quarta-feira. Tropas do Exército ocupam as ruas do Rio de Janeiro no 4º dia de operação de combate ao crime organizado. Além da espera pelos resultados da ação, os moradores querem saber o que vai acontecer depois que os militares deixarem a região metropolitana. Tensão entre Estados Unidos e Rússia depois do pacote de sanções aprovado pelo Congresso norte-americano contra Putin. Em reação, Moscou expulsa mais de 700 membros do corpo diplomático de Donald Trump que estão em território russo. No esporte, a gente fala do incêndio no velódromo do Rio de Janeiro, um dos legados da Olimpíada 2016 e local de treino de alta performance ficou destruído. Uma das causas, um dos balões que caiu no bairro de Jacarepaguá, no Parque Olímpico. Isso e muito mais das notícias do Brasil e do mundo com prestação de serviço para você a partir de agora. A gente começa falando do seu bolso. Quem é que não quer um dinheirinho extra, não é verdade? Olha, parece que tem gente que não quer, viu? 5 milhões de trabalhadores ainda não foram retirar o saldo das contas inativas do FGTS e hoje é o último dia. Adriana Cimino, quem deixou para a última hora, faz o que agora? Boa tarde para você. Tem que correr, viu, Ana? Uma boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Olha só, as agências da Caixa Econômica Federal de todo o país, elas vão fechar no horário normal, às 4 horas da tarde. 3 milhões de trabalhadores que têm saldo nas contas inativas até dezembro de 2015 ainda não sacaram o dinheiro. O pagamento começou a ser feito em março, de acordo com o Ministério do Trabalho, 43 bilhões de reais já foram pagos. Um decreto publicado na semana passada estendeu o prazo de saque para 31 de dezembro de 2018, mas só para alguns casos muito específicos. Quem vai falar para a gente quais são esses casos é o Rogério Rozon, que é superintendente regional aqui da Caixa Econômica Federal. Rogério, quais são esses casos? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Bem, são 2 casos específicos, nos casos de doenças graves ou no caso de uma reclusão penal, mas apenas no período entre 10 de julho e 31 de julho agora. A pessoa ela tem que comprovar, no caso de doenças graves, com atestado, com documento, laudo médico, e no caso de reclusão penal, através de uma certidão da vara executora. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Então, tirando esses 2 casos muito específicos, o prazo termina hoje, às 4 horas da tarde. Olha, se você ainda tem que fazer esse saque, traga todos os seus documentos, carteira de trabalho, também termo de rescisão de contrato, porque se tiver algum erro, dá tempo de corrigir. Passado esse prazo, o saque só poderá ser feito de acordo com aquelas regras antigas, como, por exemplo, a compra da primeira casa própria, Ana. Perfeito, Adriana. Obrigada pelas suas informações. Bem, e com o desemprego que atinge aí 13 milhões de brasileiros, subiu o número de ações na justiça por falta de pagamento da taxa de condomínio. Mais um reflexo da crise, né, Aldo? Pois é, não está fácil para ninguém. O problema é que quando uma unidade não paga, isso acaba sobrecarregando todas as outras, né? Na contramão disso, tem gente preferindo conversar para evitar que a questão se torne uma causa judicial. Fabiano administra 3 condomínios. Dos 200 apartamentos, 22 estão inadimplentes. A gente acaba onerando todo o fluxo de caixa do condomínio e a gente acaba tendo que ou segurar algumas obras, algumas expectativas e até muitas vezes tendo que ratear essa despesa entre os demais condôminos. Nos primeiros 6 meses deste ano, só na cidade de São Paulo, mais de 6 mil ações foram protocoladas na justiça por falta de pagamento da taxa de condomínio. O número é 226% maior do que o registrado no mesmo período de 2016. De acordo com advogados especializados em direito imobiliário, a alta do número de processos na justiça se deve ao desemprego e ao novo Código de Processo Civil, em vigor desde o ano passado e que permite uma cobrança judicial mais rápida. Tem que haver um bom senso, até porque o condomínio é uma reunião de pessoas que em tese se conhecem, que vivem em comunidade. Então, para quem está desempregado, eu vou fazer talvez uma concessão maior, nunca baixar o preço do condomínio, nunca tirar multa e juros, mas entender uma facilitação de pagamento para que essa pessoa se comprometa a fazer, quitar essa dívida sem maiores problemas.
Para evitar entrar na justiça, as imobiliárias têm negociado com os inadimplentes. Foi o que Fabiano fez. Há 5 anos, quando ele assumiu a administração desse prédio, 12% dos moradores estavam com o condomínio atrasado. Há 4 meses, ele conseguiu zerar o número de devedores. Com mais fluxo em caixa, foi possível reformar o piso da piscina e do hall dos apartamentos. Entendendo um pouquinho do que é possível para o inadimplente negociar, a gente sempre procura flexibilizar isso sempre em conjunto com o pessoal e aprovação do Conselho. Agora o nosso assunto com você é saúde. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças com uma coisa em comum: o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Muitos tipos de câncer, se diagnosticados e tratados no início, têm ótimas chances de cura. Tão pesado quanto o diagnóstico e o tratamento é o estigma que a palavra câncer traz. Alguns têm tanto medo que se recusam a fazer exames preventivos e outros evitam até conviver com quem tem a doença. Há 14 anos, a vida de Érica deu uma guinada. Foi bem no dia do meu aniversário que eu recebi a notícia que eu estava com câncer de mama. Eu fiz o que tinha que fazer, fiz a quimioterapia, fiquei carequinha, usava lenço. Ela venceu a batalha contra o câncer de mama, temporariamente. Depois de 8 anos, eu comecei com uma tosse que não parava mais. Procurei um médico, fizemos vários exames e descobriram que o câncer tinha voltado em forma de metástases. Entre o primeiro diagnóstico e o tratamento atual, Érica descobriu uma nova paixão: escrever. Decidiu transformar sua história em um livro para inspirar outras pessoas. Aqui no Brasil, estima-se que surjam 600 mil casos de câncer todos os anos. Homens, mulheres e crianças, sem distinção de idade ou classe social. Mais ou menos 10% dos casos de câncer são hereditários, em torno de 30% causados pelo hábito de fumar, em torno de 15% relacionado a micro-organismos, por exemplo, vírus ou bactérias, e o restante causados principalmente pelos hábitos de vida não adequados. Falta de exercício físico, alimentação inapropriada. Em cerca de 80% dos casos, há cura se a doença for diagnosticada precocemente. Além da doença, muitos pacientes enfrentam um outro desafio: o preconceito. Falar abertamente sobre o tema é um dos primeiros passos para desmistificar a doença. A desmistificação é importante porque nós podemos curar uma quantidade grande de pacientes com câncer se fizermos diagnóstico precoce e tratamento adequado. Se você passa por isso, você tem que ter 2 coisas importantes: um médico de confiança e fé. Só isso. E vontade de viver, porque se você se entregar, você não consegue. Hoje é o 4º dia da presença das Forças Armadas no reforço à segurança no Rio de Janeiro. O decreto do presidente Temer prevê que as tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica fiquem no estado até o final do ano que vem. Mas o que mais preocupa os cariocas é o que vai acontecer depois da saída dos militares. A integração das forças de segurança, que inclui as Forças Armadas, tem no total reforço de mais de 10 mil homens. O trabalho conjunto começou na última sexta-feira e foi um pedido do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. O principal objetivo é o combate ao tráfico de drogas e ao roubo de cargas na região metropolitana. Mas as ações também visam enfrentar o tráfico de armas, de pessoas e os crimes financeiros. O policiamento das Forças Armadas já esteve nas ruas do Rio nesse ano, em fevereiro, durante a votação do pacote de austeridade na Assembleia Legislativa. No ano passado, atuaram nas eleições e nas Olimpíadas. Agora, uma boa notícia, mas nem sempre a gente consegue dar boas notícias aqui. Olha, quem pagou a conta de luz entre os anos 2010 e 2012 vai receber uma parte desse dinheiro de volta. O valor total para todos os consumidores é de R$1 bilhão e 100 milhões de reais. Só não dá para se animar tanto assim. O dinheiro virá em 4 parcelas anuais, a partir do ano que vem. Com isso, a devolução termina apenas em 2021. Se fosse feita numa única parcela, a redução na conta de luz seria de 0,8%. Os consumidores tiveram que pagar um extra de 2010 a 2012 para compensar a menor arrecadação que estados da região norte teriam com investimentos no setor. Mas a lei de 2009, que determinou a cobrança extra, também previa devoluções se houvesse saldos além da arrecadação prevista. Nos últimos 3 anos, houve saldos positivos, mas a devolução não veio.
Você que acompanha a gente aqui todo dia já reparou que está tudo diferente, né? E aí, você gostou do cenário? Você gostou, Ana? Eu adorei. Gostei também. Você não está vendo, mas aqui atrás das câmeras está cheio de gente acompanhando, né? Essa nossa reestreia. Além desse cenário, a gente preparou outras mudanças na forma como as notícias vão chegar até a sua casa, até a sua família. Séries, reportagens especiais e especialistas em entrevistas aqui mesmo no estúdio para aprofundar os assuntos vão te ajudar a formar opinião sobre os fatos que mudam a nossa vida. E claro, a sua participação será maior. Tem surpresa por aí, não é isso, Aldo? Pois é, olha, a gente não vai contar tudo ainda, viu? O que já dá para adiantar é que a partir de agora vamos ficar conectados pelas redes sociais. A gente recebe suas sugestões, opiniões, críticas, todas super bem-vindas. Também assuntos que você quer ver aqui, uma foto ou vídeo, um problema aí na sua cidade que você queira que a gente mostre aqui, tudo isso pelo Twitter. Só que o detalhe, hein, tem que usar a hashtag, aquele jogo da velha JC Primeira, do jeito que aparece aí no seu vídeo. E a gente fica junto com você também fora da tela da TV. Para nos assistir, você tem a opção do YouTube. Estamos lá também ao vivo, né, Aldo? Se inscreva no nosso canal, youtube.com/jornalismo TV Cultura. E no Facebook, nossa conta é Jornalismo TV Cultura. Participe, a gente quer muito contar com você para fazer esse nosso Jornal da Cultura primeira edição cada vez melhor. Pois é, isso aí, viu? Participe. Vamos mudar de assunto? Olha, começam hoje as inscrições para as vagas remanescentes do ProUni, para a lista de espera do FIES e para o vestibular da Unicamp. Pega aí papel, caneta, para não estar... Oi, Cadu, tudo bem? Tudo jóia, tranquilo? Tá feliz com a estreia? Feliz, muito feliz com a estreia, muitas coisas bacanas. Daqui a pouquinho a gente a gente vai falar de esporte. Daqui a pouquinho a gente fala de esporte. Mas fica aqui para me ajudar a chamar isso aqui, porque a gente agora vai falar com a repórter Vanessa Lorenzini, que para você que está se preparando para entrar na faculdade ou já se matriculou, precisa ficar de olho aí, né? Não é, Vanessa? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então é isso mesmo, papel e caneta na mão, que a gente vai dar 3 informações fundamentais para quem está na universidade ou para quem quer conseguir uma vaga. Primeiro vamos falar de ProUni. As inscrições para o programa Universidade para Todos começam hoje e podem ser feitas através do site prouni.mec.gov.br. Quem ainda não está matriculado em uma instituição de ensino superior pode fazer essa inscrição até o dia 25 de agosto. Já as inscrições para quem já está matriculado em uma universidade começam depois, no dia 30 de outubro. Mais uma informação importante. O Ministério da Educação divulga hoje a lista de selecionados para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A lista de espera, infelizmente, para quem não foi selecionado nessa primeira etapa, também tem inscrição, que pode ser feita pelo site fiesselecão.mec.gov.br. Só uma última dica, falando sobre o vestibular da Unicamp, da Universidade de Campinas, que começaram hoje as inscrições. A taxa é de R$ 165, pode ser paga até o dia 1º de setembro e as inscrições são feitas pelo site conveste.unicamp.br até o dia 31 de agosto. Quem quer se dar bem no ensino superior agora precisa respeitar esses prazos e estudar bastante, porque o que é bom não dá muito trabalho, né, Aldo? É isso aí, o que é bom não vem fácil não. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Agora sim, o esporte, Cadu Cortez. Estava ansioso aqui, tranquilo? Todos nós. Vamos lá. Falar de legado olímpico, né? Que a gente já vem falando já há algum tempo também no Jornal da Cultura primeira edição e pegou fogo, né? É um dos principais equipamentos olímpicos dos Jogos Rio 2016, pelo visto um incêndio que danificou a cobertura do velódromo do Parque no Rio de Janeiro. Na última madrugada teve sim causa externa. Vamos ver como é que foi essa história. De acordo com informações da AGLO, que é a autoridade de governança do legado olímpico, não há dúvidas de que o incêndio foi causado por um balão. O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, divulgou imagens nas redes sociais de outros balões que teriam caído no Parque Olímpico no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a AGLO, os danos maiores foram na cobertura do velódromo. A entidade informou que não houve dano de natureza hidráulica ou elétrica. A qualidade da pista depende do funcionamento 24 horas por dia do sistema de ar-condicionado. O
O Ministério do Esporte desembolsa em torno de 11 milhões de reais por ano, com custos de manutenção, refrigeração e limpeza do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto por volta das 2h30 da manhã e não houve vítimas. Desde os Jogos do Rio de Janeiro, o velódromo foi palco de um campeonato estadual de ciclismo de pista com 120 atletas no mês de junho e de um evento de passeio ciclístico com mais de 500 ciclistas durante o Rio Bike Fest. Já não bastasse o nosso legado olímpico ser desse tamanho ainda, o que tem e é usado sofre um atentado como esse num balão, né? É complicado. Ia ter até um evento de skate que foi transferido semana que vem para a Arena 1, né? Ia ter nesse próximo final de semana, foi transferido. O espaço também vem sendo utilizado para treinos de atleta de alto rendimento, como a gente disse, além de servir de realização, o que é bem bacana de projetos de inclusão social supervisionado, perdão. E olha, falando em Olimpíada, só que da parte boa, né? A gente fala agora de outros esportes. O nosso glorioso Isaquias Queiroz, lembra dele? Lembro. Na Olimpíada, né? O Isaquias Queiroz e também do Bruno Fratos, as medalhas que nós tivemos nas águas. Vamos conferir aqui que foi só alegria. Começando pelo Mundial de Natação, Bruno Fratos lavou a alma. 11 meses depois de sair decepcionado da Olimpíada do Rio com o 6º lugar, ele se redimiu e acabou com o pesadelo. Pela segunda vez seguida, foi ao pódio em um campeonato mundial, desta vez levando a prata na prova dos 50 metros livre em Budapeste, na Hungria, melhorando um degrau com relação a Kazan 2015. Sua marca 21 segundos e 27 é a melhor de toda a sua carreira, superando um 10º antigo resultado. Ele mostrou na final que continua em forma. Caleb Dressel venceu com 21,15, Cielo fechou em 8º com 21,83. E na canoagem, Isaquias Queiroz, brasileiro com o maior número de medalhas em uma edição de Olimpíada, fez bonito no Mundial Sub-23 na Romênia. O baiano conquistou o ouro na C1 1000 metros, nas águas de Baskov, deixando para trás o campeão europeu Vladislav Chebotar com a marca de 4 minutos 35,72. O cubano Arnold Castro fechou o percurso em 3º lugar e completou o pódio. Muito bem. Falamos daqui a pouco mais de esporte, certo? Daqui a pouquinho muito mais, Aldo. Agora a gente muda de assunto. Olha, a oposição na Venezuela convoca manifestações para hoje, para a próxima quarta-feira, contra a eleição da Assembleia Constituinte defendida pelo presidente Nicolás Maduro. Ela foi realizada ontem. Houve confrontos e pelo menos 10 pessoas morreram. A União Europeia lamentou a violência e disse ter sérias dúvidas quanto ao reconhecimento do resultado do pleito. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral, pouco mais de 8 milhões de pessoas votaram, ou seja, mais de 41% dos cidadãos registrados. O número supera os 7 milhões e meio de presentes na consulta informal contra a Constituinte, feita pela oposição há 2 semanas. O presidente Nicolás Maduro fez questão de ser o primeiro a depositar a cédula na urna. Depois do pleito, ele comemorou o que chamou de maior votação que a Revolução Bolivariana conseguiu em 18 anos de eleições. Desde sexta-feira, Maduro proibiu qualquer manifestação que pudesse atrapalhar o andamento da Constituinte, sob pena de até 10 anos de prisão para quem desrespeitasse. Mas a oposição não deu ouvidos e intensificou a presença nas ruas. Ontem, foram feitas várias barricadas para evitar que a população chegasse aos locais de votação. Houve confrontos entre eles e a Guarda Nacional. A primeira reunião dos 545 representantes eleitos deve acontecer na quarta-feira. A tendência é que a Assembleia Constituinte mine as forças do atual parlamento, majoritariamente oposicionista. O governo do Brasil, a União Europeia, além de outros países, repudiaram a Constituinte venezuelana e os Estados Unidos prometeram sanções contra Caracas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai expulsar 755 diplomatas americanos. Os norte-americanos têm até o dia 1º de setembro para deixar o país. A decisão acontece depois que o Senado dos Estados Unidos aprovou sanções contra a Rússia, como forma de punição por supostamente ter interferido nas eleições presidenciais do ano passado. A Rússia nega que tenha feito contatos ilegais, mas a questão ainda é investigada em Washington. A ideia de Moscou é reduzir o corpo diplomático dos Estados Unidos para 455 pessoas. O argumento de Putin é de que esperou tempo suficiente para que a situação melhorasse, mas que agora não acredita que isso vai acontecer de forma rápida. O presidente Donald Trump até tinha se colocado contra as sanções, mas teve que recuar depois que até a base do partido dele, o republicano, votou a favor das medidas. A seguir, cenas de filme de ação com um final feliz num teleférico na Alemanha. Bombeiros resgatam adultos e crianças que ficaram presos nas cabines sobre o rio Reno. Semana decisiva na volta do recesso parlamentar em Brasília. A gente volta já, não sai daqui.
de volta. Como é que está aí na sua casa essa semana? A criançada voltando para a escola, retomada da rotina depois das férias. O Congresso Nacional também vai sair do marasmo com o fim do recesso parlamentar. O que não falta é assunto. Exatamente. O primeiro item da pauta é a denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer. Pois é, mas olha, a agitação em torno desse assunto não parou durante o recesso parlamentar não, viu? Foram jantares, reuniões e telefonemas do presidente Michel Temer. Pessoalmente, ele que já foi presidente da Câmara dos Deputados e mantém uma relação hábil com as diferentes correntes de deputados, fez questão de batalhar voto a voto pela rejeição do pedido de investigação feito pelo Supremo Tribunal Federal. Como a Andorinha sozinha não consegue quórum, além de liberar 5 bilhões de reais de dinheiro público para os projetos de interesse dos deputados, Temer também mandou os ministros que são parlamentares de volta para o ringue. 12 vão se licenciar para voltar à Câmara e votar a favor do chefe. Só para lembrar, Michel Temer é denunciado como cidadão, mas usa todo o arsenal público para se defender. A sessão que vai definir o futuro pessoal dele está marcada para o dia 2 de agosto, quarta-feira. Até lá, a pressão do governo deve aumentar. Uma carta na manga dos dois lados é esvaziar a sessão. A oposição precisa de 342 votos a favor da denúncia para que Michel Temer seja investigado. Termina hoje o prazo para regularização de recursos e bens mantidos no exterior que não haviam sido declarados à Receita Federal. Até este momento, cerca de 1.600 pessoas e empresas aderiram ao programa de repatriação que prevê pagamento de imposto de renda e multa. A expectativa do governo era arrecadar 13 bilhões de reais com a segunda etapa do programa, mas com a baixa adesão, revisou este número para 2 bilhões e 900 milhões de reais. A primeira edição do processo de repatriação gerou uma arrecadação extra de 46 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado. Agora, 12h24, hora de conferir os gols da rodada deste final de semana. Vamos ver. Dudu e Daverson asseguraram a vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Avaí. O Verdão não perde há 4 jogos e não conta mais com o Felipe Melo afastado do elenco após a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense aprontou para cima da Chapecoense e venceu a primeira fora de casa, 2-1. Diego Rosa e Gilvan fizeram para o lanterna da competição de virada após Luiz Otávio abrir o placar. Fora de casa, o Atlético Mineiro venceu o Curitiba por 2-0, gols de Fábio Santos de pênalti e Rafael Moura, e respira fora da zona de rebaixamento. Na Arena Fonte Nova, o Sport jogou sem Diego Souza, Richelli e André, mas venceu o Bahia, com gols de Everton, Felipe e Ronaldo Alves. Rodrigão descontou para o tricolor. Na parte de cima da tabela, o Corinthians saiu na frente contra o Flamengo. Jô, em chute cruzado, fez 1-0, mas o Flamengo massacrou o Timão no segundo tempo e chegou ao empate com um belo gol de Hever. Mais tarde, o Grêmio tinha a chance de diminuir a diferença para o líder se vencesse o Santos em casa, mas saiu atrás do placar. David Braz fez 1-0 para o Peixe, só não foi um desastre total porque Fernandinho empatou. Final, 1-1. Bem, entre as nossas novidades aqui no Jornal da Cultura, primeira edição, uma boa notícia vai sempre encerrar o Jornal da Cultura, primeira edição, né, Aldo? É porque a gente mais precisa de esperança nesses tempos bicudos, viu? Essa vem da Alemanha, é singela, simples, mas vale a pena dar uma olhada, parece filme de ação e suspense. Tensão no teleférico de Colônia, que passa sobre o rio Reno. Uma das cabines bateu no pilar de suporte e o transporte teve que ser interrompido. Lá no alto, cabines cheias de adultos e crianças. Mas olha, tudo terminou bem, viu? Era uma missão impossível resgatar as 100 pessoas em segurança, mas os bombeiros de Colônia e de cidades vizinhas fizeram um trabalho preciso e cuidadoso. Resultado, todos foram retirados sem nenhum ferimento. Final feliz, para um passeio cheio de emoções na vida real. Muito bem, apenas para fechar aqui, uma boa notícia no tênis. Tomás Bellucci conseguiu vencer depois de 6 derrotas consecutivas o russo Alexander Dolgopolov 2-1 no ATP de Kitzbühel. Beleza, hein? Boa notícia para o tênis. Muito boa pronúncia. Valeu, Cadu. Valeu, gente. O Jornal da Cultura, primeira edição, está terminando. Você gostou? Tomara, foi preparado para você, viu? Mande o seu comentário para a gente pelo Twitter com a hashtag JCPrimeira. Mas as novidades continuam, gente. Agora você acompanha o novo programa Panorama, com a apresentação da jornalista Andresa Boni, que junto com especialistas vai analisar temas que influenciam no seu dia a dia. Na estreia, um assunto quente, a crise política. Como já falamos aqui, esta semana
Câmara pode aprovar ou não a denúncia contra o presidente Michel Temer. Pois é, e às 9h15 da noite estreia um novo Jornal da Cultura apresentado por William Correia. Os comentaristas, grande diferencial do noticiário, ganham mais espaço e o público também ganha mais interatividade. Espero você aqui amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você e para a garotada. Um bom retorno às aulas. Tchau. Tchau.